O mistério das glândulas endócrinas, por um estudante, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, editado pela Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, canal Leconde. Capítulo 2. Tipos de personalidades produzidas pelas glândulas endócrinas. No caso do tipo puro, uma glândula particular exerce influência dominante nos traços do indivíduo, seja em virtude de uma atividade insuficiente ou excessiva da mesma. Devido a esse fato, dita glândula converte-se em agente diretor, de maneira que todas as outras se acomodam sob seu domínio. Como é a principal entre todas, ela determina o crescimento e desenvolvimento das funções normais, sustentando o equilíbrio da energia. Apresenta-se dominante em cada emergência por sua fortaleza ou debilidade, criando desta maneira o tipo próprio de indivíduo com as características e atributos que correspondem a si mesmo. As glândulas chamadas do tipo puro são as suprarrenais, a tireoide, a pituitária, a pineal e a timo. Com um pouco de prática, pode-se identificar um tipo glandular com facilidade, observando-se o cabelo, o temperamento, o peso, suas inclinações sociais e a tendência para uma determinada enfermidade. Os vários tipos diferem entre si, da mesma forma em que diferem os aspectos de animais de uma mesma espécie, pois ninguém confundirá um mastim com um bulldog, ou um fox terrier com um salsichinha. Cada um tem um tamanho e forma distintos, traços característicos, constituídos e dispostos da mais eficiente maneira no sentido de desempenhar seu próprio destino. Graças a isso, é legítimo se falar de pessoas de um tipo glandular. As diferenças são menos acentuadas entre os tipos mistos e, por essa razão, mais difíceis de classificarem. Neles há como que um conflito e, naturalmente, a ação conjunta das diferentes glândulas dá origem a uma considerável modificação das características primárias. Em alguns casos, não somente 2, mas mesmo 3 glândulas de secreção interna esforçam-se pela supremacia, cujas atividades conjuntas determinam uma modificação na aparência glandular primitiva. Uma acomodação então torna-se necessária. Também é possível que um indivíduo esteja sob a regência de uma glândula durante um período de sua vida e, mais tarde, sob o domínio de outra. Em tais casos, a glândula que regeu primeiramente deixará seus traços em desenvolvimentos posteriores, ao passo que novos indícios mostrarão a influência mais recente. Algumas combinações glandulares são possíveis, a saber, tipo suprarrenal tireoide, tipo pituitário suprarrenal, etc. A personalidade do tipo suprarrenal. O rosto suprarrenal é a miúde, escuro, com sardas, tendendo a ser largo e irregular, e a cabeça quadrada. Em virtude da linha da região dos cabelos serem baixa, a fronte aparece baixa, sendo considerável a quantidade de pelos que crescem nas maçãs do rosto. A pele é uma das principais características da personalidade suprarrenal. A epiderme é sempre mais ou menos pigmentada, em virtude da existência da matéria marrom escura existente na pele de intensidade variável. É fato bem conhecido que a pele pigmentada tem uma relação com a reação que a luz exerce sobre o organismo, especialmente em raios ultravioletas e a radiação do calor e, portanto, com a produção e dispêndio fundamentais de energia pelas células. O cabelo do tipo suprarrenal é profuso, espesso, duro e grosseiro, mais proeminente no peito, no abdômen e nas costas, com tendência à carapinha,
tendo muitas vezes cores incomuns, isto é, num italiano pode ser amarela, num norueguês, preto, preto azeviche. Os indivíduos do tipo suprarrenal têm dentes marcadamente caninos. Com uma cooperação acentuada da tireoide e pituitária, a personalidade suprarrenal estará de posse de um vigor surpreendente, de energia e persistência, chegando por isso a possuir uma personalidade progressiva e um lutador triunfante que raramente deixa de atingir seus objetivos. Entre as mulheres, o tipo suprarrenal é sempre masculinizado. Se uma dessas mulheres é fisicamente feminina, devido a reações femininas adequadas da parte de outras glândulas, demonstrará pelo menos qualidades viris de domínio. Algumas poucas décadas atrás, tais mulheres teriam reprimido seus desejos inerentes de ocupar posições públicas. Porém, atualmente, elas estão começando a desempenhar cargos de responsabilidade que lhes proporcionam salários elevados. Eis porque o Dr. Berman sugere que a primeira mulher a se tornar presidente será, provavelmente, uma do tipo suprarrenal. Certamente os indivíduos desse tipo são bons trabalhadores e diretores eficientes. São bem-sucedidos pela razão de que têm dentro de si uma força que os impele, que os incita a avançar em direção daquilo que desejam. O presidente Harding foi tipicamente um suprarrenal masculino e Carrie Nation um exemplo excelente do tipo feminino. Carrie Nation, nota do tradutor, era uma mulher americana, membro do movimento radical de temperança, que se opôs ao álcool antes do advento da proibição. Ela é particularmente notável por atacar estabelecimentos que serviam álcool com uma machadinha. O tipo suprarrenal insuficiente é formado ao longo das mesmas linhas que o suprarrenal normal e facilmente pode ser confundido com este. Porém, contrasta e difere notavelmente sob a superfície ou aparência. É talvez a mais frequente variedade do neurastênico. É débil, preguiçoso e irritadiço. Pouco desejo de se alimentar e carente de reações de toda espécie de estímulo. A indecisão crônica é um dos traços proeminentes. Entre seus principais dissabores situam-se a fadiga, proveniente da baixa pressão sanguínea e insuficiente temperatura corporal, acrescidos da incapacidade subnormal de utilização do açúcar para fins de combustão interna. As crianças que têm suprimento insuficiente das suprarrenais não podem aprender com facilidade. Seu crescimento é lento, não podendo ser impelidas ou apressadas. Muitas vezes, aqueles que carecem da secreção da suprarrenal antes da puberdade despertam a boa energia quando as outras glândulas endócrinas se desenvolvem, especialmente as glândulas sexuais. Portanto, as perspectivas para esses desafortunados não são de desesperanças. O temor e a ira excitam as glândulas endócrinas desnecessariamente, e a indulgência frequente em relação a qualquer dessas emoções debilita a eficiência delas. Daí então, se um esforço não se fizer a fim de dar-lhes uma oportunidade para a recuperação, essa condição anormal eventualmente desenvolver-se-á num estado de insuficiência suprarrenal permanente, ficando o indivíduo na mais penosa condição física e mental. O otimismo, o bom humor e a fé em Deus vivificarão e fortalecerão as glândulas suprarrenais, as imbuindo de poder e suficiência. Em relação à atividade das glândulas endócrinas, Max Heindel diz, abre aspas, a ciência está gradualmente aprendendo as verdades que previamente foram ensinadas pela ciência oculta. Sua atenção está sendo mais e mais dirigida para as glândulas endócrinas, as quais dar-lhe-ão a solução para muitos mistérios.
Porém, não parece que esteja ainda consciente da existência de uma conexão física entre o corpo pituitário, o órgão principal de assimilação e, portanto, do crescimento, e as suprarrenais, que eliminam o supérfluo e assimilam as proteínas. Estas estão também conectadas com o baço, a timo e a tireoide. Sob o ponto de vista astrológico, é significativo que o corpo pituitário seja regido por Urano, que é a oitava superior de Vênus, o regente do plexo solar, onde está localizado o átomo semente do corpo vital. Dessa maneira, Vênus guarda o portal do fluido vital que vem diretamente do Sol através do baço, ao passo que Urano é a sentinela do portal onde penetra o alimento físico. É a fusão dessas duas correntes que produz o poder latente que está armazenado em nosso corpo vital, até converter-se em energia dinâmica pelo desejo marciano natural.